A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo estudo bíblico, cujo tema é Conhecendo a Palavra de Deus, no tópico Princípios da Interpretação. Mais uma vez, nós queremos reforçar que quem aprende a se comunicar com Deus através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, encontra a cura, a salvação e o segredo de uma vida abençoada e segura. Então, é isso que nós estamos buscando aqui e nós com certeza vamos encontrar quando nos dedicamos de todo o nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe, que o seu coração, seus ouvidos estejam abertos, assim como a sua mente, para entender e aplicar na sua vida tudo que o Senhor tem nos ensinado através deste estudo. Então, irmãos, para nós começarmos, nós vamos falar um pouco sobre qual é, então, o propósito de conhecer a Palavra de Deus. Qual é o propósito do Espírito Santo quando nós buscamos conhecer a voz, a Palavra de Deus, através da Bíblia, né? O primeiro passo é nós entendermos que esse propósito é de nos dar sabedoria e de nos preparar como cristãos para realizar toda boa obra. É só você conferir lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, e Paulo deixa bem claro isso para Timóteo, E completa: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Mas aí então costuma surgir aquela dúvida, Mas e como eu vou conseguir realizar este propósito na minha vida? E o segredo é ter o hábito da leitura e do estudo da Palavra de Deus. Estudar a Palavra de Deus é uma virtude que todos receberam, não só os cristãos, mas todas as pessoas. Porém, aqueles que desejam ser cristãos de verdade, seguidores de Jesus Cristo, se deixarem de ter o hábito de ler, de estudar a Bíblia, vai causar o quê? Muitos problemas. O ato de deixar de criar esse hábito de estudo e leitura da palavra é uma das causas de muitos problemas, dúvidas, de doutrinas falsas, que geram até mesmo insegurança da parte de muitos quanto à salvação e à vida eterna. Dando continuidade ao nosso estudo, é muito importante que, ao ler a Bíblia, além de orar antes, se humilhar diante do Senhor, pedir para que o Espírito Santo esteja presente em cada estudo, em cada momento que nós estamos separando para ouvir a Palavra de Deus, aprender sobre ela, nós venhamos prestar atenção ao contexto. Ou seja, a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Isso significa dizer que todo texto tem um contexto. E é muito importante que a gente preste atenção a este detalhe, pois ele é um dos principais passos para que a gente entenda o que Deus deseja realmente ensinar naquele momento em que estamos estudando a sua palavra. Ou seja, de todo versículo existe um parágrafo que tem um capítulo e tem um livro, no qual traz um objetivo, ele tem uma intenção a nos ensinar. Por isso é muito importante que você lembre que todas as palavras têm um significado quando estão dentro do seu contexto. O que é um contexto? Um contexto nada mais é do que um conjunto de fatores, de fatos externos ao texto, que ajudam a compreender a mensagem emitida. Por exemplo, todo um contexto, ele é um cenário, é um momento, uma circunstância que aconteceu para que aquela frase, aquele versículo esteja ali presente. Tem uma história por trás, tem um contexto, tem algo que aconteceu, existe um cenário dentro daquilo que você está lendo. Então é muito importante que ao ler um versículo, você procure saber qual é o contexto no qual esse versículo está enquadrado. Qual é a história? De onde ele veio? Por que ele está ali?
E uma coisa muito importante que nós precisamos ter no momento de estudar e ler a palavra de Deus é ter uma atitude positiva, pois para a gente conseguir interpretar a Bíblia e conhecer as revelações que estão nela, é muito importante que nós tenhamos disposição de obedecer o que ela nos ensina. Às vezes, no momento que nós vamos pegar para ler, vai existir momentos em que nós não vamos entender o que está sendo falado ali. Mas isso não é motivo da gente desanimar ou parar mesmo de ler, estudar, mas sim acalmar, pedir ao Senhor para que nos inspire e que nos ensine. Nós temos todo o acesso, o direito de falar com o próprio autor e dizer: olha, Senhor, eu não estou entendendo, mas que a luz do Teu Espírito Santo me dê a interpretação correta que eu preciso. Por isso, lembre-se, todo texto tem um contexto, tem um cenário por trás daquilo que está sendo ouvido e falado. E ao ler ou estudar a Bíblia, é muito importante não tirar conclusões através da nossa própria interpretação. Nós primeiro precisamos e devemos entender o contexto do que nós estamos lendo, buscando sempre a intenção do autor, que é Deus, e usar das ferramentas adequadas para não se confundir e nunca esquecer da oração que move a nossa fé e nos leva a compreender à luz do Espírito Santo toda a vontade de Deus. E que até mesmo o inimigo das nossas almas, o diabo, não use disto para te confundir. Por isso, sempre peça o discernimento e a ajuda do Espírito Santo. E para já finalizar esse pequeno estudo que estamos fazendo, tente também, você que tem dificuldade de às vezes entender a linguagem, que é um pouco às vezes complexa, as palavras difíceis, tente usar uma tradução da Bíblia numa versão mais simples de entender, com uma linguagem mais fácil. Ou mesmo, caso você não queira usar esses tipos de traduções, utilize a ajuda do dicionário. Para cada palavra que você não compreender, você consiga buscar o seu significado e ter mais entendimento. Além de também participar dos estudos bíblicos, que são ótimas ferramentas para entender cada vez mais o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Deus diz em sua palavra que o seu povo erra por falta de conhecimento da palavra. E sabendo disso, não precisamos continuar na ignorância, não é verdade? Por isso, para hoje, eu quero encerrar este pequeno estudo te convidando a meditar em Salmos 1 e ver e seguir o exemplo do salmista. Eu garanto a você que quando nós aplicamos e recebemos a palavra do Senhor e suas orientações de coração aberto, nós somos muito mais do que bem-aventurados. Somos protegidos e guardados por Deus, evitando vários problemas desnecessários em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. E ajude outras pessoas. Compartilhe este vídeo e leve a semente, a palavra do Senhor a outros corações.